Meio-Dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Onze horas 46 minutos, muito bom dia, seja bem-vindo ao Meio-Dia Paraná desta sexta-feira, 14 de abril. Imagens ao vivo da região do Lago Igapó, Gleba Palhano, Parque Guanabara e também outros bairros aí das zonas sul e oeste de Londrina. Meu bom dia também para Giovana Machado, já postos por aqui, porque tivemos problemas com a chuva das últimas horas. A chuva nem foi tão intensa assim, mas a ventania essa provocou estragos. Seja bem-vinda. Muito obrigada, bom dia para você, excelente sexta-feira para você que está acompanhando também o Meio-Dia Paraná. A chuva não foi tão intensa, Alberto, mas algumas estações meteorológicas registraram uma ventania, uma rajada de vento próximo dos 80 km por hora. Essa medição foi feita no aeroporto de Londrina, mas esse vento forte deixou estragos também na região oeste. Por isso, o dia de hoje começou difícil para quem precisou de atendimento da saúde. Quem acompanhou essa situação desde cedinho é a Kathleen Tanan. Kathleen, explica pra gente o que você viu aí na UBS Santiago. Bom dia, né, para você, para o Alberto, todos que estão com a gente, uma ótima sexta-feira. Para o pessoal aqui da UBS do Santiago, está sendo um dia bastante complicado porque está chovendo e eles não podem utilizar a tenda que foi instalada aqui do lado de fora, justamente para dar conta dessa alta demanda, muita gente procurando. A tenda não foi consertada ainda, daqui a pouquinho a gente volta trazendo todos os detalhes. Obrigada, Kathleen. Além disso, tem, claro, muitos outros destaques, né, Alberto? Que a Kathleen destacou principalmente transtorno na saúde em um momento tão difícil para a cidade de Londrina, que está enfrentando uma demanda alta em todos os postos, também a UPA Sabará. Daqui a pouco teremos ao vivo a Vanessa Navarro, que rodou a cidade pela manhã para acompanhar a falta d'água. Teve interrupção no fornecimento de energia elétrica, isso comprometeu o funcionamento dos equipamentos em estações da Sanepar e tem milhares de imóveis sem água, tanto em Londrina quanto em Cambé. Assunto daqui a pouquinho aqui no nosso Meio-Dia Paraná. Sexta-feira começando com alguns transtornos aqui na cidade, mas ainda hoje eu te conto como fica a previsão do tempo para essa tarde, para a noite e, claro, também para o final de semana. A chuva vai nos fazer companhia ainda nessa sexta-feira. Você confere aí imagens do centro da cidade de Londrina, tempo fechado nesse momento, mas a chuva deve começar a perder força a partir de amanhã. Vou convidar a Gi para manter essa dobradinha com os próximos destaques aqui do nosso Meio-Dia Paraná. Um deles, a disparada nas internações por dengue em Londrina. Já são mais de 140 pessoas hospitalizadas, algumas delas em estado grave. Tem também a determinação da Justiça para que a Sanepar deixe de cobrar por água em condomínio que tem poço artesiano. Mais um prédio conseguiu decisão favorável aqui na cidade. Girando a cidade, também novas pinturas em travessias de pedestres em cruzamentos de Londrina. Olha só o novo visual, nós vamos explicar o motivo e já te convido a participar, mandando a sua mensagem. Tá achando o que desse novo visual? Tá com falta d'água também? Enfim, compartilhe o seu recado e ajude a fazer o Meio-Dia Paraná pelo aplicativo Você na RPC. E ainda sobre trânsito, um acidente deixou 18 pessoas feridas. Foi um ônibus que tombou na BR-277. Uma operação para destruir portos clandestinos usados por contrabandistas e traficantes de drogas. Tem ainda as informações da Expo Londrina com shows, rodeios e muitos eventos até este domingo. É o Meio-Dia Paraná ao vivo, né, Bertão? Ao vivo, aí é o Meio-Dia Paraná com os principais assuntos de Londrina e do estado. A partir de agora, aqui no Meio-Dia Paraná. Intervalo é aquela pausa bem rapidinho e já estamos de volta. Fica conosco. 11h52, faltando, portanto, 8 minutos para o meio-dia. Nós vamos largada aqui a mais essa edição do Meio-Dia Paraná, com você muito bem informado no seu horário de almoço, você em Londrina e toda a região norte do Paraná, recebendo ao vivo o sinal da nossa RPC.
Mais de 140 pessoas estão internadas com dengue em Londrina. Esse número aumentou demais da semana passada para cá e tem alguns pacientes internados em estado grave. Esses dados foram divulgados agora pela manhã numa reunião acompanhada pela nossa Kathleen Tanã. Kathleen, o que mais se sabe sobre essas internações e que providências estão sendo tomadas? Olha só, Alberto, a gente continua, segundo a Secretaria de Saúde, com a realização dos mutirões aos finais de semana, trabalho dos agentes de endemias também durante a semana e esse reforço no atendimento de saúde nas unidades básicas e também na UPA. Qual o cenário de internações? Bastante preocupante. Nós temos 143 pessoas internadas neste momento por conta da dengue e pelo menos 4 desses pacientes são crianças, porque estão justamente internadas no hospital infantil. A gente pode ter mais crianças entre esses pacientes, mas a Secretaria de Saúde não conseguiu identificar para a gente no perfil. Sabemos que há pelo menos 4 justamente porque estão no hospital infantil. Falamos ontem também que temos 2.758 casos confirmados já, 4 pessoas infelizmente já morreram e 12 mil casos suspeitos seguem sendo ainda analisados, esperando o resultado. Segundo a Secretaria de Saúde, foi divulgado hoje de manhã nessa reunião também que nas últimas 2 semanas, numa única semana, foram notificados aí entre 3.500 e 3.300 casos suspeitos. Isso aconteceu tanto na semana passada como na semana anterior. Os dados desta semana ainda não foram fechados porque aguardam os dados chegarem das UBSs. A região norte segue sendo o grande problema, a maior preocupação, com mais de 40% dos casos suspeitos, seguida aí da região oeste com 20%, depois zona leste, centro, sul e os distritos. Principais preocupações com relação aos bairros: Chefe Newton, Vivi Xavier, Parigô, Cabo Frio, Carnaciale e Santa Rita, que fica na zona oeste. Falando sobre essa questão dos internamentos, a gente entrevistou o secretário logo após esses dados serem divulgados e durante a entrevista ele falou da preocupação que a secretaria tem porque tem ouvido de muitos profissionais de saúde que várias pessoas esperam o quadro de saúde se agravar bastante para procurar por atendimento. Vamos ouvir. As pessoas têm buscado atendimento já em um estágio bastante avançado e bastante grave. Isso é muito preocupante, porque a dengue rapidamente se altera esse cenário, de modo que hoje nós devemos ter seguramente ainda mais de 100 pessoas internadas, casos de jovens internados em hospitais da cidade. A orientação é que do primeiro sinal e sintoma, a pessoa busque um atendimento em uma unidade de saúde. E, além disso, que faça o monitoramento e o acompanhamento, porque muitas vezes as pessoas vão em uma primeira consulta, é orientada que deve retornar diariamente entre 7 e 10 dias e às vezes não fazem isso. A gente ouviu aí então, o secretário pontuando a necessidade, além de procurar atendimento logo com os primeiros sintomas da doença, como também desse acompanhamento. E sobre esse acompanhamento, ele trouxe uma informação bastante importante e que pode aliviar a quantidade ou a demanda nas UBSs que fazem um atendimento exclusivo para dengue, que são 5 unidades básicas de saúde. Uma delas é essa que nós estamos aqui no Jardim Santiago, na Zona Oeste. Segundo o secretário, depois que a pessoa passa pela primeira consulta, há ali a confirmação pelo exame de que a pessoa está com dengue, tem a necessidade de fazer o acompanhamento de 7 a 10 dias, ela não precisa fazer esse acompanhamento na unidade que faz o atendimento exclusivo. Ela pode fazer esse acompanhamento em qualquer posto de saúde, mesmo que ele não faça o atendimento exclusivo. Pode ser, por exemplo, a UBS do Santa Rita. Falando aqui da Zona Oeste, o Santiago faz o atendimento exclusivo para dengue. A UBS do Santa Rita não faz, mas a pessoa pode fazer acompanhamento na UBS do Santa Rita, ainda que não seja o atendimento exclusivo para dengue. E por conta dessa descentralização, o secretário também pontuou que houve uma redução na quantidade de pacientes na UPA do Sabará. Por lá, a maior quantidade de pacientes tem sido registrada durante a noite, quando os postos de saúde fecham. Olha só. Em relação ao movimento da UPA do Jardim Sabará, nós notamos que houve uma redução aí de aproximadamente 500 pessoas por dia, que estão diluídas nessas outras unidades e até
um número maior, né? Porque as 5 unidades têm atendido 1.500, 1.600 pessoas somadas, né, por dia. Pelas unidades básicas de saúde fecharem 10 horas da noite, em determinados momentos, nós não conseguimos mais admitir pacientes nas unidades e vamos referenciar para a UPA do Jardim Sabará. E é justamente isso que a gente observa. Durante o dia, a procura maior pelas unidades básicas de saúde e à noite, uma procura maior pela UPA do Jardim Sabará. E se for necessário fazer esses ajustes em relação à equipe médica, é evidente que nós temos agilidade para implementar isso de imediato. Até porque que o secretário falou, né, essa última frase, justamente porque a gente perguntou se uma vez que houve a redução de pacientes na UPA Sabará, se a prefeitura pretende fazer a realocação, já que colocou 10 médicos para atender na UPA Sabará, se pretende colocar alguns desses médicos para atender nas UBSs, que estão com uma quantidade enorme de pacientes, como a gente vem mostrando. O secretário disse que, por enquanto, eles não devem fazer qualquer mudança, nem nos profissionais, nem na quantidade de locais que prestam atendimento com relação à dengue, mas eles vão analisar dia após dia e, se for necessário, vão fazer os remanejamentos. Ainda sobre a dengue aqui da região oeste, hoje tem um mutirão aqui no Santa Rita. Os agentes de endemias vão passar de casa em casa, vão fazer aquela visita, olhando os locais, verificando se existe foco do mosquito que transmite a dengue, o mosquito Aedes aegypti, e isso também será feito no Jardim Atenas, que fica na zona norte da nossa cidade. Amanhã tem o mutirão Bota Fora, no Jardim Atenas apenas. Então, onde hoje os agentes vão passar no Jardim Atenas, amanhã os moradores vão poder colocar aquilo que está se desfazendo, né, o que a gente chama de entulho, pode colocar para fora. Hoje os agentes vão estar orientando o que essas pessoas podem colocar para fora. Amanhã elas podem estar fazendo esse descarte, colocando na calçada, dentro de sacos de lixo, que também são entregues pelos agentes, para que os caminhões da CMTU possam passar recolhendo, evitando, né, que as pessoas descartem entulho em local inadequado e possa se transformar em mais um ponto de problema nesse momento de epidemia de dengue. E, Alberto, uma última informação com relação à saúde, que a gente aproveita para trazer também, que o secretário comentou durante a entrevista, é sobre a obra da maternidade municipal. Por lá, segundo o secretário, a empresa ganhou um novo aditivo de tempo e deve finalizar a obra na segunda quinzena do mês de maio. A gente vai seguir acompanhando. Daqui a pouco eu volto ao vivo aqui da UBS, melhor dizendo, do Santiago, para mostrar o problema que a gente destacou agora há pouquinho no começo do jornal, com a tenda, que foi aí que teve parte da estrutura danificada por conta dos ventos fortes de ontem à noite. Daqui a pouquinho, então, a Catherine dá essas informações aí de uma das consequências da chuva das últimas horas. A PM recuperou sacas de café furtadas de uma empresa de Londrina. O furto ocorreu no começo da semana no distrito da Varta. A Polícia Militar foi avisada sobre o paradeiro dos bandidos, mas antes que os PMs chegassem ao local, os criminosos fugiram e deixaram 40 sacas de café em uma área rural. Ou seja, todo o material furtado foi localizado, segundo a Polícia Militar. Localizado e recuperado. Ninguém foi preso. A polícia tenta localizar os autores do crime, os ladrões e o caminhão utilizado para transportar essas sacas. Um homem se feriu após cair de um telhado na noite passada no Jardim Ideal, na zona leste de Londrina. Ele tinha fugido do Creslon, uma unidade que abriga presos do regime semiaberto, aqueles que podem sair para trabalhar durante o dia e passam a noite na cadeia. Mas, nesse caso, quis sair da cadeia também durante a noite e acabou sendo detido. Vanessa Navarro, boa tarde para você. Conta essa história para a gente. Boa tarde para você também, Alberto. Agora boa tarde também para todos. Pois é, olha, a Polícia Militar informou que de madrugada recebeu a informação de que um homem estaria pulando sobre os telhados de casas lá na rua Maracaí, no Jardim Ideal, zona leste de Londrina. Uma equipe da PM se deslocou até lá e encontrou um homem ferido justamente após cair do telhado. E aí ele mesmo relatou à PM que havia fugido do Creslon, que é o Centro de Reintegração Social de Londrina, que fica ali pertinho daquele mesmo endereço, na zona leste da cidade. O que chama atenção, como o Alberto já comentou, é que o Creslon é uma unidade de regime semiaberto, ou seja, os presos ficam presos à noite, né? Os presos ficam detidos à noite, fui um pouco redundante, mas eles podem sair ao longo do dia para trabalhar. E aí o que o preso alegou? Ele disse que na verdade fugiu porque alguém estaria tentando atentar contra a vida dele.
A fuga foi confirmada junto aos plantonistas do Creslon, mas o fugitivo não foi levado de volta para lá. Primeiro o SIAT foi chamado para atendê-lo, porque na queda do telhado ele sofreu um ferimento na perna e perdeu bastante sangue. E aí o homem foi encaminhado para a Santa Casa de Londrina, mas já teve alta. Agora ele foi levado ao antigo 4º DP, que é o centro de triagem do DPEM, na Avenida 10 de Dezembro, onde então vai ser feito todo o relatório, para ver qual o encaminhamento que esse preso terá, se ele vai perder algum direito aí na progressão de regime, na condenação dele, enfim. Agora vai ser definido o que será feito. E a gente conversou, a nossa produção conversou também com o diretor do Creslon, que nos disse o seguinte, que por lá um procedimento disciplinar será aberto para tentar entender o motivo dessa fuga. Se o homem realmente estava sendo ameaçado, enfim, se há algum motivo pessoal, esse procedimento agora vai identificar isso. Então, Alberto, história a princípio ali um pouco confusa, ainda precisa aí ser esclarecida melhor então pelas autoridades. Obrigado, Vanessa. História um tanto curiosa aí, cheia de perguntas ainda a serem respondidas. E terminou ontem à noite o julgamento de Roneis Firmino Gomes, acusado de matar várias mulheres. Os crimes foram entre 2010 e 2015 em Maringá. O julgamento terminou depois das 7 horas da noite. Roneis Firmino Gomes foi condenado a 21 anos de prisão pela morte de Mara Josiane dos Santos, na época com 36 anos. O crime foi em julho de 2015. O corpo de Mara Josiane foi encontrado numa área rural aqui de Maringá, próximo a torres de transmissão de energia elétrica. No local onde o corpo foi encontrado, havia um pedaço de para-choque de carro. A polícia investigou e constatou que esse pedaço se encaixava perfeitamente no para-choque danificado do carro de Roneis. A partir deste caso, ele confessou o crime e aí a polícia conseguiu reabrir a investigação de outros casos de garotas de programa que haviam sido assassinadas aqui em Maringá entre os anos de 2010 e 2015. Hoje, Roneis nega esses crimes para a justiça. Contando com o desta quinta-feira, ele já passou por 5 julgamentos e foi condenado em 4 deles. As penas somadas chegam a 96 anos de prisão. O resultado de um julgamento foi anulado e, portanto, agora ele deve passar ainda por mais 2 julgamentos. Meio Dia Paraná volta a falar agora de dengue e, nesse caso, com alguns transtornos provocados pela chuva das últimas horas. Em algumas partes de Londrina nem ventou tão forte assim, mas em especial na zona oeste, onde está a Caturintanã, rajadas foram bem intensas e tivemos estragos ali no posto de saúde do Santiago. Caturintanã mostra esses estragos e explica também como ficou o atendimento ao longo dessa sexta-feira. Mostro sim, Alberto. Existia uma expectativa de que a equipe, inclusive a empresa que é responsável por essas tendas que são locadas pela Prefeitura de Londrina, fizesse a substituição da estrutura ainda hoje pela manhã, mas isso ainda não aconteceu. E daí é um problema bastante grande, por quê? Hoje está chovendo, A gente vê que ainda está chovendo fraco, mas está chovendo. E aí a tenda tinha o objetivo justamente de dar conta da alta demanda de pacientes que não cabem mais dentro da unidade, eram colocados para sentar aqui do lado de fora. E olha só a situação em que eles estão agora. Tem bancos molhados aqui fora, tem pacientes remanejados aqui da porta para fora. E eles estão justamente sentados como eles cabem, porque as pessoas precisam esperar e o tempo de espera não é curto. Então algumas pessoas chegam, ficam em pé por um tempo, daqui a pouco se cansa. Então cada um procura um lugar para sentar. E a situação é essa que a gente está mostrando para vocês. Dentro da unidade tem bastante gente, como em todos os outros dias. Os profissionais de saúde têm trabalhado para conseguir dar conta dessa demanda, mas a procura ainda continua bastante alta. Então a gente vê que aqui dentro não tem nenhuma cadeira vazia, o atendimento continua sendo feito a todo momento e aí os pacientes vão se acomodando do lado de fora. E do lado de fora tem esse grande problema, como a gente mostrou, não tem a estrutura da tenda para que eles sentem embaixo, justamente porque ontem, durante o vento mais forte, essa tenda foi danificada e por uma questão de segurança, o local foi isolado e os pacientes não podem sentar ali dentro. Mas até agora não houve a substituição dessa estrutura. Vamos tentar conversar até com algum paciente que está aqui do lado de fora para entender um pouquinho como está sendo essa situação. Vou até tirar aqui para conseguir conversar.
Com licença, minha querida. Você estava sentada agora há pouco aqui. Teve que mudar de lugar porque aqui tá chovendo? Sim. É. E aí? Agora aqui não tá chovendo mais, né? Tem que esperar, né? Estamos aqui desde as 8h30 da manhã, tô com uma criança autista. Como são 2, um passou na frente, já foi consultado, mas o outro não, ele tem que aguardar da mesma forma. Então não adianta de nada, né? Aqui não tem onde você sentar, né? Não tem outro local coberto para sentar. Tem aqui, é o único cantinho que você encontrou, né? Sim. Tem ideia de que horas vai sair daqui? Não. Quando chegou, qual foi a orientação? Recebeu alguma orientação sobre onde sentar, onde se... Só para não ficar debaixo da tenda. Aí com chuva vai ficar onde? Ficar aqui esperando. Como é que você chama? Jaqueline. Jaqueline, muito obrigada, viu? Há outros pacientes aqui que eles estão sentados para cá também. Aqui não chove, viu? Embaixo dessa cobertura, dessa proteção na frente da unidade de saúde, não chove. Mas olha ali, ó, tem gente com guarda-chuva se protegendo. Vou chegar um pouquinho mais para cá, tentar só para mostrar essa situação. O pessoal tá bem ali, ó, se protegendo. A gente vê que a pessoa já tá até mais descansando. Vou tentar nem chegar ali, justamente porque são pessoas que estão esperando por atendimento e se protegem da maneira como elas podem. E até agora não tem o conserto dessa estrutura, nem a substituição. Até perguntei para o secretário há pouco se já existe alguma previsão de quando isso vai ser feito. Ele até mandou mensagem agora, dizendo que a empresa está a caminho. Se tiver qualquer novidade, a gente avisa aqui no Meio Dia Paraná. Aproveitando, Alberto, aqui hoje de manhã nós viemos e conversamos com um paciente, o seu José, que ele é normalmente atendido aqui na UBS do Santiago. Já que a UBS foi transformada em atendimento exclusivo para dengue, ele precisava fazer um exame de sangue que não tem relação com a dengue, então ele foi encaminhado para a UBS do Jardim Santa Rita, para onde foram levados todos os outros procedimentos que não têm relação com a dengue. Mas o seu José reclamou para a gente que chegando no UBS do Santa Rita, ele foi informado que o exame dele foi cancelado, que ele entrou numa fila e que o posto não tem qualquer previsão de quando ele deve fazer esse exame. Olha só. Estava fazendo um exame de sangue diante dessa modificação que houve aqui do pessoal do Santiago só atender a dengue, eu fui transferido para fazer no Santa Rita. Agora chegando lá, o rapaz falou, não, foi tudo cancelado e vocês vão ter que ir lá no posto novamente e agendar. Eu chego aqui, o rapaz me atendeu muito bem, não tem problema nenhum, muito educado, mas só que ele não está dando uma informação para mim que me sirva. Que ele não sabe quando que vai acontecer novamente a abertura para que seja feito lá no Santa Rita o exame, não vai ser aqui. Ele diz que aqui não tem ainda um tempo determinado para poder fazer. Então vamos aguardar. Eu perguntei para a moça do lado, ela também não sabe. Quer dizer, o pessoal que trabalha no setor está mal informado e está deixando a gente numa situação meio chata, né? O seu José fez 12 horas aí de jejum, passou a semana inteira sem poder fazer exercício físico, que é o que o exame, segundo ele, exige na situação que ele enfrenta de saúde e não pôde fazer esse exame. A gente questionou hoje durante a entrevista o secretário Felipe Machado, secretário de saúde aqui de Londrina, sobre esse tipo de situação do seu José e também caso outros pacientes estejam enfrentando situações como essa. Olha a resposta. Nós suspendemos as atividades, as agendas das unidades que se tornaram referência e passamos para que elas pudessem ser absorvidas por outras unidades, dentro dos dias de coleta, dentro das agendas, mas não que simplesmente vai ser suspenso sem atendimento, né? As nossas equipes, inclusive, estavam fazendo esse processo de reagendar os exames. Não dá para falar de um caso específico dentro de um processo aí que nessas 5 unidades seguramente a gente mexeu com quase 100 mil pessoas, né? Então a gente precisa avaliar, talvez a gente fez contato com um idoso e não conseguiu, o que acaba sendo normal. O ACS tem ido até as residências dessas pessoas que tinham consulta para fazer essa orientação, quem tinha exame, onde vai colher, que dia que vai colher, para fazer os ajustes para que todo mundo tenha o seu atendimento garantido em relação às outras doenças no momento em que a unidade dele de referência passou a atender dengue. Aí a resposta do secretário, a gente vai acompanhar a situação do seu José também, fazer contato com ele logo depois para ver se ele conseguiu fazer o exame. A gente vai seguir aqui, Alberto, na UBS do Santiago, como o secretário avisou aqui, o pessoal da empresa que faz a substituição da tenda está a caminho.
Qualquer novidade, a gente volta ao vivo com vocês, mostrando aqui a substituição e de volta a estrutura para a população que é atendida por aqui. Valeu, obrigado, Kathleen Tanan. Reforçando então, a UBS Santiago está com a tenda danificada, mas os atendimentos continuam normalmente ao longo dessa sexta-feira. E esse estrago aí não é a única consequência, o único transtorno da chuva mais intensa ao longo das últimas horas em parte da nossa região. Telespectadores estão avisando desde cedo que estão com o comprometimento no abastecimento de água. É o caso da Cassiana, que fala que está faltando água na região oeste de novo, região oeste aqui de Londrina. Já Emilene Juliane pontuando que na zona leste, no conjunto Guilherme Pires e bairros próximos, desde amanhã estão sem água. A Emilene está afirmando e a Ana está perguntando se estão sem água de novo na zona oeste. Olha, não só na zona oeste, tem vários pontos de Londrina e de Cambé com abastecimento comprometido. Até por isso, a Vanessa foi até a Sanepar hoje pela manhã para saber o que será feito, qual a previsão de regularização. E aí, Vanessa, qual a situação nesse comecinho de tarde? Alberto, a Sanepar, nesse momento, está trabalhando para restabelecer o abastecimento de água, mas foi um trabalho que começou ali pelo meio da manhã, só depois que a Copel religou a linha de energia que foi afetada justamente por aquele temporal de ontem, né? Temporal que veio com chuva forte, ventania ali por volta das 11h30 e 10 minutos depois, às 11h40, uma árvore caiu na linha de energia que alimenta o sistema de bombeamento do Tibagi, sistema de bombeamento da Sanepar, e por conta disso o sistema foi interrompido por mais de 9 horas. Cerca de 84 mil imóveis foram atingidos, abrangendo aí 250 mil moradores, comerciantes, enfim, são imóveis residenciais e também comerciais que acabaram tendo o abastecimento interrompido. A gente coloca aí na tela para vocês alguns dos bairros atingidos. A Zona Leste foi a que teve uma área maior realmente afetada, mas também houve bairros na Zona Sul, Oeste e também na região norte. Inclusive a gente esteve lá na Sanepar hoje cedo, né, como o Alberto comentou, e eles têm as telas em que controlam, né, vão controlando quais partes da cidade estão sem água. E a gente via ali no mapa os pontos em vermelho, mostrando que uma boa parte da cidade realmente foi afetada por esse problema. Acontece, né, que o problema foi ontem à noite, a causa dele, mas muita gente só foi perceber hoje cedo, quando acordou, quando foi retomar a rotina, começar as atividades domésticas ou mesmo ir para o trabalho. E aí foram afetadas principalmente aquelas casas ou imóveis comerciais que não possuem caixa d'água ou que têm reservatórios pequenos, ou mesmo as pessoas que desavisadas, né, que não sabiam ainda a dimensão do problema, que estava faltando água, acabaram fazendo atividades como lavar roupa, por exemplo. Enfim, a gente conversou hoje cedo com alguns moradores lá da região leste que falaram dos transtornos que começaram a sofrer logo cedo. Chegou, já não tinha água mais, né? E a gente fica na situação meio de mãos atadas, né? A gente depende da água para poder trabalhar, né? Tem questão de limpeza, higiene, tudo, né? Preparo também de alguns alimentos? Preparo, né? Porque a gente faz a limpeza de todas as bandejas todos os dias. Aí para os meninos poderem fazer os temperados, poder mexer nas bandejas, né? Suja alguma coisa, vem limpando, né? Então precisa da água, né? Então agora a gente economiza para não gastar, né? O que a senhora já vai segurar aí? Segurar para não lavar essas calçadas, essas coisas, deixar sem lavar, né? Ah, foi ele que percebeu. Aí ele chamou e eu falou que a água estava acabando, daí eu ainda catei um pouco. Conseguiu ainda fazer alguma coisa? Consegui. É que sempre eu tenho uns baldes cheios, né? Eu deixo cheio porque aqui não tem caixa, né? Então já deixo assim mais ou menos no jeito. Agora esses baldes vão dar até quando? Ai, demora que arde logo, porque se demorar, vai ter que ficar sem comer. É um fim de semana aí, né? Uma sexta-feira bastante complicada, então, para muitos moradores, que inclusive não sabiam, né? A maioria dos que nós entrevistamos foram informados por nós qual era a causa. O pessoal não entendia por que estava sem água. Tinha gente já começando até a armazenar ali a água da chuva para pelo menos poder fazer algumas atividades.
O gerente-geral da Sanepar informou que a companhia ficou de mãos atadas até que a Copel restabelecesse a energia, né, justamente que alimenta o sistema de bombeamento da empresa. Agora, há todo um trabalho para restabelecer o abastecimento de água, né? O religamento da energia só foi às 10 horas da manhã. A Sanepar disse que imediatamente já começou esse trabalho, mas que a normalização do abastecimento só deve ocorrer entre a tarde de hoje e em alguns bairros até amanhã. Vamos ouvir aí o gerente da Sanepar. Confirmado agora o restabelecimento e a operação normal da rotina de operação da Sanepar, a gente prevê que no fim da tarde a distribuição nas regiões de forma escalonada deve começar a voltar. Então a recuperação para a população vai sentir uma recuperação total somente no dia de amanhã. Então o que a Sanepar pede? Que os moradores entendam que é uma situação pontual deste momento, economizem o máximo possível, façam o uso racional, evitem um desperdício de água, lavando calçada, roupa, carro, essas coisas que a gente normalmente costuma fazer num fim de semana. Evite isso. Use apenas para o seu consumo humano, para a sua higiene pessoal, para que economize a água que está reservada em sua caixa d'água. Também é importante lembrar, é importante ter a caixa d'água para aguentar esses momentos emergenciais. Bom, agora em alguns setores, né, estabelecimentos, fica mais complicado fazer essa economia. É o caso de escolas, postos de saúde, por exemplo. Inclusive já há algumas escolas, a gente tem registro de uma ali na Zona Oeste, por exemplo, que estão dispensando os alunos da tarde, informando que não vai ter água nos banheiros, até mesmo água, né, em bebedouros. Então estão dispensando justamente porque não sabem quando terão água de novo e até para não comprometer ainda mais, né, os alunos então que iriam para lá. Cada um, né, que se informe também, a gente fala, né, com sua escola, se tem alguma questão assim, não é uma dispensa generalizada, por enquanto, algo pontual. O gerente da Sanepar, inclusive, foi questionado, né, se não seria possível a companhia manter geradores para não ter transtornos toda vez que houver uma queda de energia. Eles falaram que isso seria inviável, porque eles trabalham com um sistema muito grande, são 40 quilômetros de rede, né, só nessa elevação da água até o sistema de captação para as casas, enfim, que não seria viável manter esse gerador, mas que há muito tempo eles não viam um problema ocorrido assim durante tantas horas. Sobre isso, a Copel informou o seguinte, que as equipes trabalharam durante toda a madrugada, primeiro para identificar a causa desse desligamento, né? Um trabalho que foi dificultado, segundo a Copel, pela neblina que também se formou sobre a cidade. A interrupção do fornecimento ao sistema da Sanepar foi causado, né, eles confirmaram, pela queda de uma árvore de grande porte na rede elétrica. Ali mesmo na região também outros 70 imóveis foram atingidos e aí eles fizeram todo o trabalho de manutenção na rede danificada, né, para restabelecer a energia, o que foi feito, como a gente comentou, às 10 horas da manhã. Agora, a área em termos de imóveis sem energia que foi mais afetada foi outra, foi a região rural da cidade, ali para os lados da Zona Sul, onde, segundo a Copel, 1.400 domicílios chegaram a ficar sem luz em diferentes trechos. O trabalho para restabelecer a energia elétrica ainda está sendo feito pela Copel. Nós temos ainda aqui o relatório, divulgado há pouco pela Defesa Civil, que não mostra muitos estragos, né, além de todo esse transtorno que a gente falou pela cidade. O relatório mostra apenas 2 quedas de árvore, uma na região central e outra na Zona Norte, e informa que tanto as autoridades de trânsito quanto a SEMA já estão trabalhando para normalizar a situação, Alberto. Então, só lembrando a questão da água, que é a pergunta que todo mundo faz, a Sanepar informou que ela pode começar a voltar hoje à tarde, mas que é um trabalho que pode levar até amanhã. Valeu, Vanessa. Obrigado aí. Sexta-feira que muita gente gosta de fazer aquela faxina mais pesada, acaba comprometendo e bastante. A Gi está de volta por aqui. Gi, eu acompanhei algumas imagens ali. Em algumas regiões da cidade, a gente vê nuvens muito escuras, aquele céu bem carregado. Ou seja, essa área de instabilidade que chegou nas próximas horas, pelo jeito, não vai embora tão cedo. Não, Alberto, não vai ser rápido não, viu? Mais uma vez agora boa tarde para você, para todos que nos acompanham. A chuva mais relevante desse sistema que atingiu o nosso estado fica com a gente hoje, viu? Sexta-feira será chuvosa, o sol pode até aparecer em alguns momentos entre nuvens, mas a tendência é de instabilidade. Eu vou explicar como que nós chegamos até esse cenário. Ontem a gente já começou a sentir os sinais da virada do tempo, um calor mais forte, principalmente no período da tarde, que é característico antes da chegada da chuva.
E à noite, ela realmente chegou. Nós temos aí imagens de Bela Vista do Paraíso, foram registradas pelo nosso telespectador Reinaldo Almeida. Você também pode mandar o seu vídeo, a sua foto pelo aplicativo Você na RPC. A chuva também pegou quem estava curtindo a Expo Londrina ontem à noite. O nosso cinegrafista Rubens de Paula fez esse registro, tinha gente mais prevenida aí com capa, outros com guarda-chuva, mas a maioria estava descobrindo como podia realmente com blusa, olha lá. Os mais jovens estavam se divertindo mesmo assim, né? Cedinho hoje, por volta das 6h30 da manhã, olha o sol aí. Ele apareceu tímido. Essa imagem é da torre aqui da RPC e mostra a região da Avenida Tiradentes. Essa imagem foi captada por volta das 6h30 da manhã. Agora, pouco tempo depois, às 7h, olha só como o tempo já estava bem mais fechado na região da Gleba Palhano, com nevoeiro, inclusive, que foi se dissipando ao longo da manhã. Qual é o motivo dessa virada do tempo? Principalmente, o Paraná está sob a influência de uma baixa pressão que se formou na região oeste aqui do estado e já avançou pelo país. Esse sistema concentra a umidade e também ajuda na formação de nuvens. Junto dele, tem aqui no oceano uma frente fria. Essa combinação favorece a formação de temporais. Tanto o avanço da frente fria, combinado à baixa pressão, pode provocar esse temporal mais forte, que foi o que a gente viu ontem à noite e também durante a madrugada aqui em Londrina. Inclusive, já mostramos algumas consequências para você aqui no Meio Dia Paraná, como a rajada de vento que chegou a 83 km por hora aqui na cidade e que também provocou essa falta d'água generalizada que a Vanessa contou para a gente, viu? Tendo esse panorama, agora olha só como que fica o Paraná hoje. Chuva em todas as regiões e também instabilidade. Por conta disso, as temperaturas ficam mais amenas quando a gente compara com os últimos dias. Arapongas e Açaí tem máxima prevista para 26 graus hoje. Em Congonhas, 25. 24 em Ortigueira e Florestópolis, mais quente, máxima de 27 graus. Mais quente do que Florestópolis é Bandeirantes, que tem máxima prevista de 28 graus hoje. Mas 25 em Cornélio e Apucarana, 24 em Rolândia e 26 graus é a máxima prevista para a cidade de Jacarezinho. Em Londrina, o dia começou com 19 graus e a máxima prevista para hoje é de 26. As máximas que a gente pode observar, tanto em Londrina como também na região, ficam abaixo dos 30, né? Convido agora você a dar uma passeada para outras regiões do estado, conferir como é que está o tempo também por lá. Nós temos imagens de Foz do Iguaçu, onde a chuva chegou na tarde de ontem. A máxima prevista para hoje por lá é de 25 graus. Aí agora imagens das cataratas, inclusive com arco-íris aí para a gente conferir essas imagens de outras cidades aqui do nosso Paraná. Nós temos também imagens de Guarapuava. Por lá, a máxima prevista para hoje é de 23 graus. E tem frio vindo por aí, viu? Frio de verdade para a metade sul do estado e para nós aqui do norte, friozinho, digamos assim, que é o outono marcando mais presença. Ainda hoje eu volto com essas informações aqui no Meio Dia Paraná. Esse friozinho, esse vento mais gelado, em outras exposições de Londrina eram bem característicos. Neste ano a Expo meio que escapou dessa onda de frio, né? Foi ótimo, né, para a Expo Londrina esse tempo mais ameno. Quem foi à tarde pegou o solão, calor mais forte, né? Mas durante a noite teve temperaturas amenas sem chuva. Realmente ontem, né, que o pessoal aí foi pego desprevenido, algumas pessoas que não tinham capa ou guarda-chuva. E hoje também essa chuvinha pode dar as caras por lá, viu? Chuvinha mais fraca daí. Tá certo, mas dá para aproveitar desse jeito, até porque além de shows, além de muita festa, a Expo Londrina também é espaço para novidades, para tecnologia. É o que a gente vai ver agora na reportagem da Patrícia Pivetta. Há tempos que os produtores rurais fazem uso de tecnologias de precisão na agricultura e na pecuária. Ainda assim, esse mundo de possibilidades não para de surpreender. Estão falando agora em metaverso na roça. O metaverso é um mundo virtual 3D que as pessoas navegam nesse espaço. E dentro da roça, como acessar o metaverso dentro da roça? Por um celular. Né? Então, o acesso, tendo internet, tem acesso ao metaverso. É possível leiloar, por exemplo, o gado dentro do metaverso em um ambiente seguro na relação entre duas pessoas. É uma nova ferramenta para ajudar o setor a ser mais eficiente e, portanto, mais produtivo.
De acordo com uma multinacional do agronegócio, em 1991, 27% dos trabalhadores brasileiros estavam no campo. Hoje, são apenas 10% que têm o desafio de produzir alimentos para uma população urbana cada vez maior. Não tem milagre. Esta conta só fecha por meio da tecnologia. A transformação digital na indústria e nos serviços é a mesma que precisa estar sempre chegando ao campo na forma de máquinas modernas, de tecnologias inteligentes para plantio, manutenção e colheita, de animais com genética selecionada para produzir mais carne em menos tempo e com maior qualidade. Se você não estiver a par de tudo que está acontecendo no mercado, hoje em dia você fica atrasado. A tecnologia está muito avançada. A exposição de Londrina, que vai dos negócios à diversão, também buscou na tecnologia as ferramentas para construir uma nova arena de shows, mais interativa, mais iluminada e com maior qualidade de som e imagem. Recursos para manter uma forma bastante popular e universal, o entretenimento através da música, que faz bem para o público e para o artista. 1h30 de show, assim, para mim sempre valeu mais do que 6 meses de terapia, assim. Então, não importa o tempo que eu fale com a terapeuta, com a psicóloga, se eu subo ali 1h30, eu boto para fora mais do que eu boto ali na consulta. Ali, para mim, é um desabafo, tanto das coisas ruins quanto das coisas boas, assim, que eu tenho guardado, assim. O sucesso, ele é uma coisa muito complicada, né, velho? De atitudes que a gente toma, às vezes de escolha que a gente faz. Mas a gente tem que pedir muito a Deus, muito discernimento, muita sabedoria para saber trilhar essa jornada que está só iniciando e que a gente espera sempre poder entregar o melhor com o nosso coração para o pessoal que gosta e que acompanha. E domingo à noite a Globo vai exibir para todo o Brasil um especial com os melhores momentos de 2 shows da Expo Londrina. É o Circuito Sertanejo, desta vez com Denis DJ e Luan Santana. O programa especial para todo o Brasil vai ao ar depois do Big Brother Brasil, na noite desse domingo. 12h29, depois dos comerciais, tem mais Meio-Dia Paraná, com a determinação da Justiça para que a Sanepar deixe de cobrar por água de um condomínio que tem poço artesiano. Alguns prédios já têm a isenção, mas outros ainda enfrentam dificuldades para suspender a cobrança. Também novas pinturas em travessias de pedestres em cruzamentos de Londrina e uma operação para destruir portos clandestinos usados por contrabandistas e traficantes. Ao vivo, o Estádio do Café. Domingo à tarde, o Tubarão estreia na Série B do Brasileirão. Vai pegar o ABC do Rio Grande do Norte. Ingressos antecipados já estão à venda. É o reencontro com a torcida após as eliminações no Paranaense e na Copa do Brasil. Agora, 12h30. De volta com o Meio-Dia Paraná, você viu ali a chamada do Dia Mundial do Café. Eu aproveito para convidar você a ver amanhã o Plug com mais uma edição aqui produzida na nossa região, hein? O Plug passeando ali por Apucarana, é mais espaço para o norte do Paraná aqui na nossa RPC. E tem ainda Estúdio C com participação ao vivo aqui de Londrina para todo o Paraná, ou seja, tarde de sábado com os pés vermelhos, com o norte do Paraná marcando presença para todo o estado aqui na programação da RPC. 12h33 agora. Condomínios estão indo à justiça para conseguir reduzir o valor da conta de água após instalarem poços artesianos. Síndicos e moradores alegam que a Sanepar tem se recusado a suspender a cobrança e vem conseguindo decisões favoráveis na justiça. A existência de poço artesiano virou um atrativo já na hora de vender os apartamentos. Em prédios novos, eles se tornaram frequentes e sinônimo de economia. Quem tem poço artesiano capta a própria água do subsolo e deixa de pagar pela água fornecida da Sanepar. Desembolsa apenas as despesas com o tratamento do esgoto, ou pelo menos deveria ser assim. Estamos em um condomínio em que moram quase 1.500 pessoas e no próximo mês os moradores não terão que pagar mais a tarifa de água. O motivo? A construção desse poço artesiano.
Mas conseguir esse benefício não foi fácil. Quando liberou essa perfuração em Londrina, a maioria dos prédios da Gleba começou a aderir. E a gente não ficou de fora, a gente chamou uma reunião no conselho, primeiramente, né? Depois foi para uma assembleia. Nessa assembleia teve essa aprovação do poço e daí startou, né? Todos os orçamentos e tal. A gente começou essa perfuração, já tem aí um ano e 3 meses mais ou menos. A perfuração em si foi simples, porque é uma empresa autorizada, então a gente conseguiu tranquilo, mas a parte burocrática ficou um pouco travada. Foram mais de R$85 mil na perfuração do poço. Com tudo pronto, a Sanepar fez vários questionamentos sobre a qualidade da água e as licenças para instalar o poço artesiano. Segundo o condomínio, tudo foi apresentado, mas a Sanepar se recusava a desligar a rede de água da companhia e mantinha a cobrança integral. O impasse foi para a Justiça. Na sentença, o juiz Marcos José Vieira apontou que é perfeitamente legítimo que condomínios utilizem fontes alternativas de abastecimento de água, desde que façam com o pagamento das taxas de esgoto correspondentes ao volume captado. O juiz determinou que a Sanepar suspenda a cobrança das tarifas de consumo de água. Pedimos a aplicação da lei federal para que o condomínio tivesse ali o desligamento do serviço do abastecimento e pagasse, então, daqui em diante, apenas o serviço de esgoto. Esse benefício, ele não é para o caixa do condomínio, ele atinge o consumidor final, que é o condômino, no caso. O condômino, a água do condomínio ela não é coletiva, ela é individual. Então, todo mês no boleto do condômino, aliás, vai existir ali essa economia. Um hidrômetro foi instalado no poço do condomínio para calcular o consumo de água e ter um parâmetro para cobrar apenas a taxa de esgoto. A previsão é baixar bastante a conta da Sanepar, que chegava a passar de R$21 mil por mês. Os impactos da sentença serão sentidos na próxima fatura dos mais de 340 apartamentos do residencial. Começa em maio, né? Efetivamente, a gente passa a não pagar mais essa água que a gente consumia aqui embaixo. Os condôminos, assim, eles vão ter uma economia aí na despesa, né, nessa taxa da água que eles pagavam, de uns 35% a 30% aí de lucro, vamos se dizer, né? A Sanepar informou que segue as leis que tratam do fornecimento de água e que a possibilidade do uso de fonte alternativa é autorizada, mas sem a mistura da água de outras fontes. E que há a necessidade de se cumprir as regras específicas quanto ao uso de água de poços artesianos. Em relação ao caso da reportagem, a Sanepar informou que avalia se irá entrar com novos recursos contra essa sentença. E a gente segue falando de água, até porque hoje milhares de imóveis em Londrina estão sem abastecimento após um problema identificado nas estações da Sanepar, que ficaram sem energia elétrica e aí os níveis dos reservatórios baixaram bastante, equipamentos deixaram de operar e a água não veio para imóveis aqui de Londrina e também de Cambé. O Walter Andrade está comentando que a Sanepar sempre tem uma desculpa para justificar a incompetência. Realmente, a falta de energia pode acontecer a qualquer momento por diversos fatores. Mas a Sanepar, como uma empresa que fornece um produto de primeira necessidade, tem que ter um grupo de geradores para essas emergências. O recado do Walter é bastante pertinente. A Débora, boa tarde. Alberto, está faltando água no Jardim Santa Rita também. Já a Thaís dos Santos, Vila Fraternidade sem água desde amanhã. Independentemente de ter sido um problema pontual hoje, está acontecendo toda semana, de 1 a 2 dias de corte no abastecimento. Na maioria das vezes, sem aviso prévio. E tem mais gente na bronca. Roseli Roda. Amigos, aqui no Jardim Santa Mônica não tem água desde bem cedo. Santa Mônica que já é na zona norte de Londrina, ou seja, a área de desabastecimento está ficando cada vez maior. A lista ampliada em relação àquela informada pela Sanepar. A Marilda Lopes Figueiredo, região leste já virou brincadeira, no site não avisam nunca. Abu Saf é um dia sim, outro não. Não aguentamos mais. Abu Saf sem água também. Olha só quanta gente aí com dificuldades nesta sexta-feira devido ao desabastecimento de água. Ainda nessa temática, ontem o Meio Dia Paraná mostrou um problema e tanto, o vazamento de água nesse buraco, estava ali a imagem, um buraco aberto na Pio 12, bem no centro de Londrina.
está aqui o cruzamento onde o problema foi registrado e o Meio Dia Paraná, claro, segue acompanhando a situação, o desfecho dessa história. Vanessa Navarro está ao vivo por lá. Tem gente trabalhando agora por aí, Vanessa? Tem sim, Alberto, apesar de que a água agora voltou a cair de cima, mas seguimos firmes aqui e o pessoal também trabalhando nesse momento. Eles já taparam o buraco e agora estão fazendo alguns recortes no asfalto, segundo eles, para poder nivelar e depois vir realmente a recomposição aqui do asfalto. Nesse trechinho onde ocorreu o problema, né, que fica aqui na rua Pio 12, entre a João Cândido e a Pernambuco, o trânsito ainda está parcialmente interditado, como vocês veem também. É a área aqui delimitada com cones, trânsito em meia pista, apenas a pista da esquerda, né, o que ainda traz um pouco de transtorno, congestionamento nessa área que é central, de bastante movimento. Ontem a gente mostrou ao vivo aqui no Meio Dia Paraná o mini chafariz que se formou no buraco. A água jorrava da cratera aqui na pista da direita e se espalhava pela calçada. O trânsito precisou ser interditado, houve transtorno para motoristas, pedestres e também comerciantes. A Sanepar informou que houve um rompimento da rede e que ontem mesmo fez o conserto, né, iniciou o conserto na tarde de ontem, trabalho que foi até hoje. Por conta disso, foi necessário interromper o abastecimento de água no quadrilátero entre a rua Higienópolis até a Brasil e também entre a rua Sergipe até a Pará. Essa distribuição de água, conforme a gente apurou com alguns comerciantes aqui da região, ela já foi normalizada. Agora, então, o pessoal segue aqui trabalhando e já informaram que, por conta da chuva, principalmente a questão do asfalto, só deve ser realmente recuperado, né, amanhã, isso se a chuva ajudar. Agora, olha, a Sanepar, né, a gente viu aí muitos moradores fazendo várias queixas e uma das mais recorrentes é com relação aos buracos que são abertos pela companhia e que demoram para ser tapados. Sobre isso, a gente tem uma entrevista, mais um trecho da entrevista aí com o gerente-geral da Sanepar, que lembrou que o contrato com a empresa terceirizada que fazia esse serviço, né, dos buracos e também da recomposição foi encerrado justamente por conta dessas queixas. Um novo contrato hoje está sendo feito e que eles estão trabalhando principalmente para tapar aqueles buracos mais atrasados. E ele deu um prazo para que a situação seja normalizada, pelo menos essa. Vamos conferir. Os problemas de manutenção, sim, nós tivemos problemas com uma empreiteira, como foi rompido, isso foi divulgado amplamente na imprensa. Esse problema já foi equacionado, há uma nova empresa executando o serviço de manutenção e está colocando em dia todo aquele atraso que existia, por isso da demora da reposição. Mas a gente está prevendo agora, final de abril, início de maio, a equalização de todas as calçadas abertas, asfaltos abertos, que falta a reposição. Os aterros foram solucionados, nós temos um prazo de execução e agora estamos pondo em dia os atrasados. Então a gente espera que com a relação à manutenção, isso esteja equacionado agora no início de maio. Aí, nova promessa da Sanepar de regularização desses vários pontos aí de Londrina com problemas, com buracos abertos e não devidamente consertados. Fala agora de trânsito. Tem um padrão diferente de pintura sendo instalado, feito, né, em vários pontos aqui de Londrina. Quem circula pela cidade, pela Tiradentes, por exemplo, já percebeu essas cores diferenciadas. O Meio Dia Paraná, sempre atento, foi conferir as razões desse padrão aí que está se espalhando por Londrina. Catulin Tanã, aonde você está e qual o motivo dessa pintura diferente? Olha só, Alberto, a gente está aqui na Avenida Tiradentes e eu vou localizar exatamente vocês, pertinho da Nilson Ribas, pessoal que sai da Avenida do Sol, do Jardim do Sol, cruza Tiradentes e vai em direção a Nilson Ribas. Bem nesse cruzamento, o pessoal que passa por aqui, pedestre ou motorista, motociclista, já nota que tem pintura diferente no ambiente. E do que se trata? Justamente é um reforço para a segurança dos pedestres. A gente já tem faixa de pedestre, como a gente está vendo por aqui, nos canteiros, na continuação das faixas, mas não tinha uma sinalização específica nos canteiros em si. E agora a gente tem uma sinalização, inclusive, bem chamativa, nas cores aí, ó, vermelha e azul.
E essas cores trazem, segundo a CMTU, alguns significados bastante importantes para a segurança no trânsito. A CMTU informou que é uma força para sinalizar melhor essas passagens de pedestres e também passagens de cadeirantes, né? Justamente essas guias rebaixadas, esses pontos onde esses cadeirantes podem subir e descer dos canteiros. Segundo a CMTU ainda, o vermelho ele delimita o local exato para pedestres passarem. E o azul é justamente as laterais, para onde já está indo para o gramado e o acesso a calçadas e rampas. É importante lembrar que essa pintura está sendo feita apenas nas calçadas, nos canteiros. Nada disso está avançando para o asfalto. No asfalto é o que a gente já conhece, faixa de segurança na cor branca, outras faixas pintadas no asfalto nas cores que a gente já tem como padrão de trânsito. Cores vermelha e azul apenas nos canteiros, nas calçadas, como um reforço de segurança. E essa pintura não está só aqui no local onde nós estamos fazendo essa entrada ao vivo, mas também em outros cruzamentos da Avenida Tiradentes, como aquele que fica em frente à nossa sede, a sede da RPC, no cruzamento com a Rua Bauru. O pessoal também consegue ver essa diferença na pintura do cruzamento, que, segundo a CMTU, vem para trazer mais segurança para pedestres e para alertar os motoristas. É melhor para o motorista enxergar, por exemplo, um pedestre, justamente porque já tem uma cor que destaca mais esse canteiro, fica mais fácil de enxergar. Quando alguém está parado ali e vai atravessar, o motorista já fica mais esperto. Então, você aí que está rodando Londrina, pedestre, motorista, viu essas cores diferentes, não sabe do que se trata, campanha? Não, nenhuma campanha. É trânsito, é segurança para o trânsito e isso deve aí se espalhar pela nossa cidade, justamente para garantir mais atenção ao trânsito, para evitar acidentes. Alberto, é importante sinalizar o seguinte: em dias de chuva, ficar mais atento para acabar não escorregando nessa pintura, né? Quando a gente tem um pouco de mudança, acaba ficando um pouquinho mais liso. Não é um liso que preocupa, mas é importante, ficar um pouquinho mais atento. A dica da nossa Kathleen Tanan. E teve um ponto ali que eu passei que pintaram em cima da calçada toda rachada, né? Poderiam ter feito um reparo antes, pintar depois, mas o reparo não foi feito, só a pintura por cima. Enfim, esse cuidado sempre necessário também. Esse assunto aí foi sugerido pela nossa Ângela Ota, editora executiva, que está agora em férias, vai se casar amanhã, né? Muitas felicidades para ela, mas ela mesmo em férias, sempre ligada no Meio Dia Paraná e participando junto com todos vocês aqui do nosso telejornal. Vou agora para mais um intervalo. Na sequência tem informações de um mutirão de vacinação amanhã e também reportagem especial com a explosão de portos clandestinos. Imagens que você vai ver primeiro aqui no Meio Dia Paraná. Tem também daqui a pouquinho a previsão do tempo para esse fim de semana. Agora, 12h47. O Meio Dia Paraná acompanhou com exclusividade uma operação para explodir portos clandestinos na fronteira do Brasil com o Paraguai. A mobilização é para combater o tráfico de drogas e o contrabando de mercadorias. Agora é só passar a fita aqui, essa está pronta. Cada tubo desses é uma bomba com 10 quilos de explosivo. O poder de destruição dela, eu te diria que num prédio que tenha, vamos dizer, 6 colunas, colocar cada uma numa coluna presa e detonando, né, com o estopim hidráulico, iria derrubar o prédio. No entardecer em Guaíra, o trabalho da polícia não para. É uma batalha diária contra o crime, que não tem hora para acontecer. O dia seguinte começa cedo. 35 homens se preparam para participar da operação. Pelas águas do lago de Itaipu, seguimos com as forças de segurança. As margens do reservatório são usadas como porta de entrada para criminosos que trazem cigarros, drogas, armas e mercadorias contrabandeadas do Paraguai. Logo atracamos no primeiro porto clandestino. Está chegando aqui no primeiro ponto. Vamos descer na água. Não tem jeito, tem que molhar o pé. O pessoal já desceu. Estão trazendo os explosivos para eliminar esse ponto que é utilizado, segundo a polícia, por traficantes e contrabandistas. São nesses locais que, segundo a polícia, quadrilhas descarregam os produtos ilegais trazidos do Paraguai. Os agentes preparam as bombas.
Os explosivos são colocados em buracos na terra. Nossa equipe posiciona câmeras que irão flagrar a explosão. Elas são ligadas e irão registrar tudo enquanto estamos em segurança. As bombas são acionadas e os agentes se afastam. Todos acompanham dos barcos a detonação. Através das nossas câmeras posicionadas na mata, é possível sentir a força da explosão. Em segurança, retornamos para ver o resultado da ação. Chegamos no 100% da nossa operação, que é dificultar a passagem, e aqui não tem mais jeito deles passarem depois das crateras feitas, para eles poderem acessar o lago para trazer contrabandos aí do Paraguai e outras cidades. Essa é a 8ª edição da Operação Importunos, uma ação integrada entre NEPOM da Polícia Federal, o Grupo Tigre da Polícia Civil e o Batalhão de Fronteira da Polícia Militar. Estamos chegando em mais um porto clandestino. A gente percebe que aqui tem toda uma vegetação em volta e o acesso ele é bem estreito. Então é um local difícil de ser percebido navegando ali do lago. Para cá, a estrutura é muito semelhante àquela que a gente viu. Tem uma área aberta aqui, que é um ponto de manobra dos veículos que descem até aqui para carregar as mercadorias, os cigarros, as drogas que são trazidos do outro lado. Aqui, olha só, a cratera da ação da polícia do ano passado, a explosão de destruição desse porto clandestino. Sim, a gente destruiu essa rota clandestina no ano passado. Aí eles abriram bem do lado aqui fazendo um desvio e esse ano a gente vai destruir novamente. O trabalho é isso aí, monitorar a movimentação, a logística e restringir o acesso dele. Juntas, as forças de segurança tentam combater a criminalidade em uma faixa de fronteira que só nessa região do lago tem 320 quilômetros de margens. Então, muitas vezes o trabalho tem que ser de já estar em loco nos locais. O patrulhamento tem que ser contínuo no local mesmo, no meio da mata. Essa é uma outra área utilizada pelas quadrilhas. Nós continuamos perto do lago, mas aqui os policiais estão usando uma escavadeira para destruir o acesso dos criminosos. Nesse ponto, o acesso clandestino ligava o porto a uma estrada rural. São através de rotas como essa que armas, drogas e contrabando são levados para todo o país. Em 2 dias, a operação destruiu 12 portos e rotas clandestinas. As forças de segurança sabem que o desafio é grande. De Foz do Iguaçu a Guaíra, são quase 1.500 quilômetros de margem que parecem não ter limite para a ação dos criminosos. Essa ação faz parte de um plano estratégico muito maior, que culmina na deflagração de operações, com cumprimento de mandados de busca, prisões. Então, ela é uma ação estratégica importante para dificultar essa logística das organizações criminosas e facilitar o mapeamento delas pelas forças policiais. Mais uma das tantas reportagens que você vê primeiro aqui no nosso Meio Dia Paraná, com o padrão de qualidade do jornalismo da sua RPC. 4 minutos agora para 1 da tarde. Sabadão tem plantão de vacinação em Londrina. Serão 4 postos de saúde abertos. Kathleen Tanã, ainda temos vagas? Opa, tem sim, Alberto. Foram abertas 2.400 vagas somente para vacinação contra a Covid-19. E ainda há muitas dessas vagas livres. Basta escolher em qual unidade de saúde está mais perto para se vacinar. As unidades são Armindo Guasi, Alvorada, Guanabara e Parigô de Souza. O atendimento neste sábado vai ser das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. O agendamento é necessário apenas para a vacinação contra a Covid-19. Nesse caso, a vacina bivalente. Existe um grupo prioritário, por exemplo, idosos com mais de 60 anos. Lá no G1 Paraná tem a lista desse grupo prioritário com mais pessoas. Além disso, para gripe, não precisa agendar. A vacina para gripe está disponível nos postos de saúde, nesses mesmos 4
no mesmo horário, mas não precisa fazer agendamento, basta chegar no posto de saúde para receber a imunização. Nesse caso também, segundo o secretário, há uma lista, né, de grupo prioritário que pode receber lá no G1 Paraná. A gente também coloca para você quem tem direito à imunização contra a gripe por meio do SUS nos postos de saúde. Importante lembrar o seguinte, as duas vacinas podem ser tomadas no mesmo dia. Então, se você tem direito à vacina já bivalente contra a Covid-19 e também já pode tomar da gripe, pode tomar no mesmo dia os dois imunizantes neste sábado, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Alberto. Valeu, obrigado, Catherine, mais uma vez. Foram prorrogadas até domingo as inscrições para cursos técnicos profissionalizantes do Senai, cursos de graça. Em Londrina tem vagas para cursos presenciais e semipresenciais, com parte das atividades, nesse caso, pela internet. Aí na tela você vê os cursos de técnico de informática, em redes de computadores, vestuário, manutenção automotiva e administração. São cursos em diferentes dias e horários, um deles ao sábado, inclusive, e reforço, de graça. Para se inscrever, tem o link lá no G1 Paraná com todas as informações para você. Giovana Machado de volta conosco aqui no estúdio do Meio Dia Paraná para trazer as informações desse fim de semana. Conte aí. Alberto, nesse fim de semana a chuva vai começar a perder força, viu? Já a partir deste sábado. Nós podemos esperar um dia ainda com estabilidade, mas com metade da chuva que está prevista para hoje. Isso porque a baixa pressão e também a frente fria começam a se desconfigurar amanhã e não influenciam mais no tempo aqui da nossa região. O que fica com a gente são os resquícios dessa combinação. Por isso, ainda há condições para chuva em todo o estado e pode chover com menos intensidade a qualquer momento do dia. Assim como hoje, o sol pode aparecer entre nuvens em alguns momentos. E por conta dessa nebulosidade, o sábado também tem temperaturas mais amenas, porém mais altas do que essa sexta-feira. Em Londrina e Arapongas e Açaí, a máxima prevista para esse sábado é de 27 graus, 26 em Congonhas e as opostas, 25 em Ortigueira e 28 de máxima em Florestópolis. Tenho aqui também outras cidades da nossa região. Ibiporã, olha só como é que será o sábado. Mínima de 17 graus e máxima de 27. Em Jataizinho faz 20 pela manhã e pode chegar a 29 graus na tarde deste sábado. Lá em Nova Fátima, mínima também de 17 e a máxima chega a 24 graus. O acumulado de chuva previsto para amanhã fica próximo dos 10 milímetros, tanto para a região norte como também para o norte pioneiro. Já no domingo, eu tenho aqui um exemplo de Londrina. Olha só, o sábado ainda tem uma possibilidade de chuva fraca, mas no domingo o sol fica entre nuvens, não tem previsão de chuva. Como essa chuva dá uma folguinha para a gente no domingo, as temperaturas ficam um pouco mais altas, máxima de 28 graus. Já a estabilidade volta a nos fazer companhia no início da semana e perceba, olha só, na terça e na quarta-feira, com essa chuva, as máximas descem um pouco e ficam aí entre 24 e 25 graus. Falei no início do Meio Dia Paraná que tem frio vindo por aí, olha só, já tem essa tela contando pra gente que tá mantida a condição de frio da primeira onda de frio do ano para a semana que vem, para o feriado de Tiradentes, no dia 21 de abril. Tem possibilidade de geada lá para a região de Guarapuava, segundo os meteorologistas, mas para a nossa região aqui no norte do estado, o IDR aponta que por enquanto não tem geada prevista para essa primeira onda de frio, viu? Vamos comparar como é que vai ficar essa intensidade em algumas cidades aqui da nossa região, da região do estado, né? Em Cascavel, a mínima prevista é de 11, máxima de 21, em Guarapuava, mínima de 9, máxima de 20, e aqui em Londrina, um pouquinho mais quente, mínima de 13 e máxima de 23 graus. É claro que a gente vai te atualizando sobre todas essas condições do tempo, né, Alberto? 13 graus, mínima de 13 no feriado para você, tá bom? Tá uma delícia, tá maravilhoso. Adoro esse friozinho aí. Se vier sem chuva, então, melhor ainda. Tá certo. Gi, chega um pouco mais perto. A Vanessa está nesse outro telão aqui, porque tem muita gente mandando mensagens, comentando de falta d'água, não só nas zonas oeste e leste, até mesmo na zona norte e parte do centro de Londrina. E a dúvida que fica é se temos alguma novidade em relação à regularização, Vanessa.
Alberto, olha, a própria lista que a gente mostrou há pouco, né, mostrava já bairros em várias regiões da cidade, mas só alguns que a gente destacou. A lista completa tem dezenas de bairros. 250 mil pessoas no total foram afetadas, segundo a Sanepar, em Londrina e também em Cambé. Aqui em Londrina, principalmente as regiões norte, sul, leste, oeste e também em Cambé, a região leste, todas as regiões abastecidas pelo sistema Tibagi. O problema foi ocasionado, né, a gente lembra, pela queda de uma árvore na linha de energia que alimenta o sistema de bombeamento de água. A energia foi religada pelo Copel por volta das 10 da manhã, mas como o nível dos reservatórios desceu muito, é preciso agora restabelecer os níveis e só aí a água vai começar a voltar para as torneiras. Segundo a Sanepar, isso pode começar a acontecer ainda na tarde de hoje, mas os trabalhos podem ir até amanhã, então muita gente pode ter a água de volta nas torneiras apenas amanhã. Por isso, a orientação da Sanepar é que as pessoas procurem economizar água ao máximo. A gente se solidariza com o transtorno de tanta gente, né, Alberto, em plena sexta-feira, e fica aí a dica, então, usar só realmente aquilo que é necessário até o abastecimento voltar ao normal. Recado dado, alerta importante da nossa Vanessa Navarro, até porque o problema, Gi, vai continuar ao longo das próximas horas. Meu obrigado a Vanessa, e aqui na tela, Gi, nós temos apenas algumas das muitas mensagens que foram chegando, pontuando sobre falta d'água. Olha só, isso aqui é parte da lista. Alguns bairros, Gi, Nova Esperança, Vila Casone, Ouro Verde, né, também, o pessoal está indignado, né, com essa ação. Tem também o Agimiro contando para a gente que no Jardim Continental também está faltando água, Vila Nova, Vila Recreio. Olha só, é muita gente, né? Jardim Planalto, que fica na Zona Norte, também a Vila Antônio Benzoni e o Rui Virmão Carnaciale, ou seja, o problema está se espalhando por toda a cidade, né? Situação crítica nesse comecinho de tarde, essa sexta-feira como um todo, né, Gi? E é como a gente estava falando, né, Alberto? Às vezes esse temporal não causa um problema generalizado, mas nesse caso afetou uma parte muito importante, que é o abastecimento daqui da cidade. Eu moro perto da Avenida Maringá, a chuva ali foi mansa, já foi tranquila durante a madrugada, mas ali na Zona Oeste, por exemplo, né, aquele vento forte, todo esse transtorno. Nosso tempo está acabando, Gi. Para todo mundo, um ótimo fim de semana. Muito obrigada pela sua companhia, a gente se vê. Tchau, tchau. Meio-dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina.